Recomeçando a transmissão, a última desta manhã. Para a turma que já está online no Facebook, bom dia, esse é o nosso terceiro vídeo. Nós estamos utilizando para Meeting a conexão do Meeting que está em azul, que é o de baixo lá. Se vocês atualizarem a página, vai ser depois, bem no início, antes do primeiro vídeo, né, que vocês vão encontrar o link. É lá o Meeting que a gente vai transmitir. Esse é o terceiro vídeo e a gente está falando sobre defeitos refrativos. Então, já fizemos 9 perguntas, vamos para a 10ª assim que puder. Parabéns que já estamos no Facebook aqui com 7 participantes. Então, sinais e sintomas da miopia, repetindo: vê bem perto, vê mal longe, pupila dilatada, estreitamento palpebral para focalizar com nitidez, globo ocular grande, né? Como a imagem da esquerda aqui, estrabismo divergente e dificuldade de ver vermelho, hipertrofia do sistema ciliar e córnea abaloada, câmara anterior profunda. Fotofobia é o último, tá? Fotofobia. Vou voltar aqui a tela para mim, só para aproveitar. Facebook, vamos lá, aqui a turma do Meeting. Para quem entrar e quiser sair rapidinho, entra no Meeting, que eu já dou o oi, porque daí eu fico com o mouse ali, né? E vai fazer alguma coisa e volta, daí para dar tempo de todo mundo entrar. Então, já pararam para pensar por que o indivíduo míope pode ter mais dificuldade de enxergar o vermelho? A cor vermelha é a cor de maior velocidade de comprimento de onda. A cor azul é a cor de menor velocidade de comprimento de onda. E é por isso que os míopes, que têm o foco antes da retina, têm uma dificuldade maior de enxergar com nitidez a luz vermelha. A velocidade de comprimento de onda da luz vermelha, ela tem uma relação com a imagem na retina de pior qualidade, porque o foco aconteceu antes da retina. E o inverso, que daí é o verde, né, para o teste de visão, acontece para o hipermétrope. Se eu quiser revisar a condição visual para o hipermétrope, eu faço o teste de acuidade visual usando uma carta de testes com características em verde. Eles têm, então, uma dificuldade maior na percepção de letras relacionadas à cor verde. Tá bom? Voltando aqui para a tela e avançando. Permitir. Voltando para a tela e avançando. Já falamos os tipos de miopia, né? Segundo a origem: simples, primária, patológica, secundária. Aqui um exemplo de prescrição simples. Pergunta até para quem está no Meeting, tá? Me ajudem a responder para quem está no Facebook também. Esperem 10 segundos para responder no Meeting. A pergunta é: a miopia de 2 dioptrias que eu vejo aqui na imagem, não é pergunta para fins de tarefa, tá? É só pergunta para a gente brincar aqui, tá? Não precisa responder essa na tarefa. Nesta miopia que eu vejo na tarefa aqui, né, vejo na transmissão, 2 dioptrias de miopia. Eu olho essa miopia e ao enxergar a receita, só ela, eu imagino que essa pessoa tem 20 anos, 15 anos, 40 ou 50 anos. No olho direito, só para caracterizar, espera para responder. No olho direito, quem está no WhatsApp, no Facebook já responde imediatamente, tá? Só o Meeting espera para responder, para dar tempo dos dois responder junto. O olho direito, nessa prescrição, nós temos uma miopia simples, comum, esférica, de menos 2 dioptrias.
No olho esquerdo, facilitando a quem não é do ramo de ótica, pode responder no meeting, quem tiver. No olho esquerdo, nós temos uma miopia de menos 1,75 com menos 0,50 a 180. Menos 1,75 de miopia, menos 0,50 de astigmatismo, com o posicionamento desse astigmatismo horizontal. Esse indivíduo tem uma miopia bem comum, que para o dia a dia da venda de óculos, ela é uma miopia que a gente tem lentes prontas, com fotocromático, com antirreflexo, com filtro de luz azul. Nas lentes de contato, qualquer fabricante dispõe de lentes estocadas, sejam lentes coloridas, sejam lentes incolores, sejam lentes descartáveis ou anuais. Então é uma miopia bem comum, bem simples, tá? E aí, essa miopia, então, meeting, essa miopia é de pessoa jovem, de 15, 20 anos, ou uma pessoa de 50, 60 anos? Jovem. Jovem. Olha que interessante. É um preconceito da nossa parte, né? Mas é uma condição lógica, né? Nós esperamos que esses indivíduos jovens, se aparecerem, que sejam míopes, e que aos 14, 15 anos seja comum que a miopia seja de baixa potência, tá? Então, bem interessante, né? Bem normal. É uma miopia que pode ser com uma parte da córnea, com uma parte do globo ocular e também com uma parte do índice de refração interno do globo ocular, tá? Do olho. Então, por isso ela é considerada de primária, né? Simples ou primária. Deixa eu ver se eu passei 2, tá. E aqui está falando, né, de índice de refração, curvatura e comprimento axial. Já falamos, comprimento axial, aqui só para reforçar, tá? Esse dado aqui embaixo, ó, o olho normal tem o tamanho de 1 polegada, cerca de 24 milímetros. O indivíduo míope pode ter um tamanho de globo ocular maior ou comprimento axial maior, o que chamamos então de miopia axial, tá? Esse tamanho do globo ocular maior ou índice maior ou vai ser na proporção de 1 milímetro de tamanho do globo ocular para cada 3 a 4 dioptrias. Alguns estudos falam 3 dioptrias, outros estudos falam 4 dioptrias, tá? Então, se o tamanho normal de um globo ocular... Aí a pergunta número 10. A pergunta número 10 é para o slide número 16. Se o tamanho do globo ocular normal tem 24 milímetros e eu quisesse saber o grau do olho, tendo em vista o tamanho do globo ocular, com um globo ocular de 27 milímetros, compreendendo que para cada milímetro eu tenho 3 dioptrias, eu espero que um olho de comprimento axial 27 milímetros, que ele tenha quantas dioptrias provavelmente de correção? Tempo para o Facebook responder. Pessoal do meeting, pode responder. Exatamente. Se eu considerar que para cada milímetro de erro do tamanho do globo ocular eu tenho 3 dioptrias, se eu tiver 27 ao invés de 24 de tamanho do globo ocular, eu tenho 3 a mais, 3 vezes 3, 9 dioptrias, né? 9 dioptrias de tamanho do globo ocular. Mas alguns estudos indicam que são 4 dioptrias para cada milímetro, tá? Se forem 4 dioptrias para cada milímetro, eu posso dizer que uma pessoa que tem 27 milímetros de tamanho do globo ocular pode ter até 12 milímetros de tamanho, 12 dioptrias de correção óptica necessária, porque o olho cresceu mais do que devia. É o erro do comprimento axial, que tanto pode ser do globo ocular como pode ser da córnea, tá? A Vitória perguntou como é que a gente pode saber o tamanho do globo ocular. Pode perguntar no meeting ao vivo, tá?
se nenhum colega responder no Face, daí eu respondo falando. Porque eu não consigo ler o que você está escrevendo ali, é muito rápido. E eu fico focado nas ideias aqui para não perder. Nós não conseguimos, tá? Isso está muito relacionado ao oftalmologista e às técnicas na área da medicina que vão passar pelo entendimento da necessidade de outras técnicas, né? Eu vou fazer uma cirurgia da miopia, eu vou fazer uma cirurgia de catarata, ou alguma outra condição aí que o médico porventura precisa dimensionar para tomar uma decisão oftalmológica. Então, para nós na ótica, o tamanho do globo ocular, o eixo antero-posterior ou o eixo axial não é algo mensurável, tá? Nós não passamos por essa leitura ótica. Perfeito? Seguindo à frente. Deixa eu puxar para cá. Cadê o mouse? Ah, tá lá o mouse. Tá? E aqui mostra bem. Eu não vi que isso aqui, vamos arrumar essa tela aqui. Tá, ó, fora do lugar aqui. Um olho normal. E aumentando a tela de novo. Então, tá. Um olho só míope e um olho míope com astigmatismo, tá? O astigmatismo, ele produz então, para nós, com a função óptica, ele produz uma focalização de pontos diferentes dentro do olho. Que no caso do miópico, pode ser 2 pontos, um mais curto e um mais longo, dentro do mesmo perfil ocular, tá? Aqui uma outra prescrição, classificando então a miopia conforme a sua potência. Nós chamamos de miopia extremamente baixa as miopias até 1 dioptria, baixas até 3 dioptrias, médias até 6 dioptrias, altas até 10 dioptrias e muito altas acima de 10 dioptrias, tá? 10, 25. Claro que daquele espectro, 0,25 a 1, 1,25 a 3, 3,25 a 6, 6,25 a 10, como mostra a imagem, tá? Por isso que eu não estou detalhando a fração. Então, dentro deste entendimento, pergunta número 11, bem fácil de responder, bem curta e bem simples. No olho direito da prescrição que está citada aí no vídeo. A miopia de 6 dioptrias está classificada em qual grupo de classificação por potência refrativa? Do grupo muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto? E, também na pergunta número 11, o olho esquerdo está classificado em qual dos grupos? Essa classificação, ela é uma classificação para fins de construção lógica e facilidade de diálogo e compreensão para com o consumidor, tá? Se nós não temos uma linguagem que mais ou menos tem um padrão, isso pode criar tanto confusão num diálogo entre profissionais, como também pode criar uma confusão no diálogo com o consumidor, tá? Então, dentro desse entendimento, nós precisamos ter uma linha de raciocínio. Para um determinado padrão de estudo em relação ao outro, nós podemos ter uma variação dessa categoria. De 0,25 a 2, de 2 a 4 e assim por diante, tá? Mas essa é uma boa linha de raciocínio. Por que ela é uma boa linha de raciocínio? Porque ela facilita, inclusive, no que diz respeito a lentes de contato. Vou virar a tela do Face para mim. No que diz respeito a lentes de contato, essa tabela que eu passei para vocês facilita, inclusive, a compreensão perdão, da disponibilidade de estoque que o fornecedor tem para nós. Ou seja, dioptrias até 6 dioptrias de miopia e até hipermetropia,
quase todas as lentes de contato que existem graduadas tem em estoque disponível, tá? É fácil, o fornecedor tem estoque. Alguém pode postar o link até no Facebook lá para os colegas do meeting. Copia e cola no WhatsApp ou lá no Facebook, tá? Para a Caroline que se perdeu. Dioptrias, até 9 dioptrias, lentes de contato gelatinosa, também via de regra o fornecedor tem fácil estoque, correto? Em praticamente uma maioria dos produtos, mas nem todos. Alguns produtos como lentes descartáveis graduadas só vão até 6. Alguns produtos com lentes descartáveis também incolor vão até 9. Mas alguns fornecedores têm dioptrias mais altas. Então, quando eu falo muito alta, daqui a pouco só o fornecedor X tem lentes disponíveis. Porque é a política de negócio desse fornecedor. Ah, eu esqueci de trocar meus óculos. Ó. Então, trocamos. Esse óculos aqui é o que eu tenho o grau de longe mais forte, mais 0,25. Mais 0,50. Olha ali, ó. Entrou José. Cadê? Professor. Fale. Só para efeito aí ali tá a tabela analisando só o campo esférico, tá? Eu não estou conseguindo ver pela imagem se o astigmatismo ali no campo cilíndrico é menos 2,5. Exatamente. Eu vou falar agora. É 2,5. Pois é, porque daí nesse eixo ele fica, né, com a força ali de óptica de 8,5 no caso, né? Isso. Ele não se enquadraria em outra categoria. Poderia, tô colocando assim só para facilitar o entendimento do que o colega está fazendo, depois eu altero, tá? Sim, olhando a prescrição com mais qualidade, nós poderíamos dizer que o maior esférico para lentes de óculos utiliza essa linguagem, o maior esférico, que é a soma do primeiro esférico com o cilíndrico, menos 6 com menos 2,50 de astigmatismo, totaliza 8,50. Alguns fabricantes dependem desse maior esférico para o estoque de lentes de óculos, tá? Mas para as lentes de contato é sempre o negativo, o cilindro negativo. Então menos 6 é a dioptria esférica, pode ter a lente com astigmatismo gelatinosa de contato, que é combinada com o astigmatismo de 2,25 ou 2,50, tá? Então sim, mas ele não muda a classificação aqui, tá? É pelo esférico. Ó. Agora eu vou alterar o tamanho da tela de novo. Na miopia, eu vou colocar depois os slides no Avatar. Ele não está ainda, mas segunda-feira eu vou colocar. É só porque eu andei mexendo nos slides e vou mexer um pouquinho mais ainda. Na miopia do olho direito, nós temos colocada como média na tabela, tá? Mas eu poderia já chamar como média alta, porque ela está entre 6 e 6,25, né? Então já é um médio alto. Para falar com o consumidor, sim, é uma miopia média. Combinada de um astigmatismo, que a gente vai depois olhar as classificações do astigmatismo, um pouco mais elevado. Esse astigmatismo de 2,5 é um pouco alto. E o eixo deste astigmatismo, que é 1,65, é considerado um eixo ainda a favor da regra, próximo de 180 graus. Mas é um a favor da regra um pouquinho oblíquo, tá? No olho esquerdo eu tenho uma miopia baixa, menos 1, combinada de um astigmatismo de menos 1,50, baixo um pouquinho maior, de eixo a 3 graus. Há uma pequena diferença de posição do eixo, há uma pequena diferença de potência das dioptrias esféricas e cilíndricas, tá? Vou até, mais uma vez, voltar a focar na tela onde tem a prescrição, tá? Ó. Para quem está no Face, né? Facilitando. Aqui, numa condição de utilização de lentes para óculos, menos 6 comparado com menos 1 tende a provocar visão dupla com óculos. Porque a diferença de dioptria entre olho direito e olho esquerdo é tão grande que vai fazer com que a imagem retiniana formada por esta força esférica
menos 6 e menos 1 tenha tamanho diferente, tá? Então essa é uma condição que é um ótimo indicativo para lentes de contato. Uma situação em que a potência óptica prescrita entre o olho direito e o olho esquerdo, em seu grau esférico, é maior do que 2,5 dioptrias. Tá? Então vai lá, pergunta 12. Mais difícil, mais complexa, vai ser a última pergunta de hoje, tá? Vou dar uma chance para vocês. No slide número 19, temos uma prescrição porque é uma boa indicação usarmos lentes de contato nesta graduação prescrita, tá? Porque esta graduação, essa prescrição, é uma boa indicação para lentes de contato. Primeira parte eu já respondi. Porque o grau esférico é muito diferente o olho direito do esquerdo, provocando uma diferença. Deixa eu voltar para mim aqui. Porque prescrição é boa para lente de contato. Página 29. Tá? Porque o grau esférico tem uma potência muito diferente do olho direito para o esquerdo. O nome técnico que vocês devem colocar na tarefa descrita lá, tá? O nome técnico dessa diferença de dioptria é anisometropia, tá? É a diferença da potência do grau maior que 2,5 dioptrias de um olho para o outro. Essa anisometropia, diferença de grau muito grande de um olho para outro, produz uma diferença de tamanho da imagem dentro do globo ocular também diferente no olho direito para o olho esquerdo. A diferença, por causa da potência, é maior, a imagem ficará mais diferente de um olho para o outro, mais do que 5%, provocando então uma diplopia, tá? Visão dupla. Olha quanta coisa a gente tem nessa questão para escrever, tá? Vai dar uma folha inteira. Tira o áudio, Oziel. Seja muito bem-vindo. Quando eu encerrar, Oziel, tu entra online e a gente fica conversando um pouquinho para botar teu caso no lugar, tá? Então, só para focar aqui. Tira o áudio. Ou melhor, desativa o microfone. Ótimo. Então, a diferença de potência no grau é a anisometropia. Provoca diferença de tamanho ou formato da imagem, que chama aniseikonia. A diferença do tamanho ou formato da imagem, tá? Isso leva como consequência visão dupla. E aí pode surgir um estrabismo divergente. Porque o olho capta a imagem do olho direito de um jeito, do olho esquerdo de outro jeito, e esse olho direito e o olho esquerdo com tamanho, formato diferente, vai acabar tendo dificuldade de binocularizar, né? De associar o olho direito e esquerdo, de fusionar, juntar as imagens, tá? Complementando a prescrição que temos, né? Ainda tem um astigmatismo mais alto, um olho que o outro, e os eixos mais ou menos são correspondentes. 165 teria o seu homólogo perfeito 15, e é 3. 2,5, o seu irmão perfeito também seria 2,5 e não 1,5. Então tem diferença de tamanho, formato e eixo que podem provocar visão dupla. Sendo assim, um consumidor que use óculos, neste caso, pode ter uma dificuldade maior de usar o óculos, e com lentes de contato ele pode alcançar talvez o seu máximo visual. A última coisa relacionada à questão 12 é que com as lentes de contato nós poderemos promover neste consumidor aqui uma melhor binocularidade. E como consequência, essa melhor binocularidade pode produzir uma melhor estereopsia. Estereopsia, que é visão em profundidade, velocidade
tamanho e distância, tá? É a visão 3D. Com óculos, muito provavelmente esse consumidor não teria uma boa visão tridimensional. Visão estereoscópica, tá? Que nem o som estéreo. Mas com lentes de contato, se ele ainda jovem conseguir treinar a visão, ou conseguiu treinar a visão, e tiver uma boa binocularidade, ele conseguirá promover então uma melhor visão estereoscópica, uma visão tridimensional, tá? Quem é rápido consegue escrever, pelo menos rabiscar imediatamente, mas se não, vocês terão que rever o vídeo para conseguir formalizar a ideia, tá? Que tem uma certa complexidade. Vocês vejam que essa mesma temática a gente já havia falado lá no... Pode falar. A estereopsia é a melhor visão tridimensional. Perfeito. Estereopsia é a melhor visão tridimensional. Tá? Vocês podem e devem formar as frases construindo com a lógica de vocês, tá? Podem me perguntar se essa lógica está certa também. Porque aprender é apropriar-se do conhecimento e não repetir o que eu estou falando. Tá? Quer falar alguma coisa, Ederson? Sim, só para confirmar. É distância, profundidade e mais alguma... Velocidade e tamanho. Por exemplo, tá? Olha só. Tanto para o Meeting como para o Facebook. Prestem atenção. Estou com a caneca. O tamanho da caneca na tela. Tá? O que eu fiz com a caneca? Aproximou Como é que tu sabe que eu aproximei? o tamanho? O que eu fiz, o que eu estou fazendo agora, é rápido ou é devagar? Agora devagar. O que eu estou dizendo, tá? Quando eu tenho um movimento de um objeto em tamanho, velocidade e distância, eu consigo medir a profundidade. Olha só, eu vou jogar a caneta para cima, ó, e vou pegar a caneta. Eu só consigo fazer isso bem porque eu tenho uma boa visão tridimensional. Eu consigo saber a velocidade, o tamanho, o deslocamento, a proporção daquele objeto no tempo e no espaço. E isso acontece melhor na visão tridimensional. Nós, seres humanos, temos os dois olhos virados à frente e não laterais, como certos lagartos, né, que fazem o movimento do olho assim, porque nós somos seres que caçam. Nós precisamos olhar a presa, preparar o bote e executar a ação. Isso só acontece porque nós temos o formato e a estrutura ocular promovendo a visão tridimensional. A gente consegue planejar a ação do bote sobre a presa que será pretendida e realizada. Olha que loucura. E olha que loucura, eu já falei isso para vocês numa outra aula e vou repetir agora. Possivelmente o Pelé seja um dos indivíduos mais incríveis na velocidade de resposta esportiva, por isso ele foi um grande jogador de futebol, porque ele é míope de dioptria alta e tem os globos oculares, por uma condição de etnia, mais protusos. Isso permitiu a ele ter os olhos mais para frente e a capacidade de analisar um campo visual numa amplitude maior. Olha que loucura! O defeito do Pelé de ser míope, que teve até descolamento de retina alguns anos atrás, que teve que vir para o Brasil se tratar. O defeito do Pelé de ter os globos oculares meio para frente podem ter sido a causa, isso National Geographic, né, um estudo dizendo por que os grandes esportistas são grandes esportistas. Uma das teses é que o Pelé tem uma visão tridimensional, profundidade e ambiente esportivo única no esporte futebol. De pouquíssimos esportistas, ele consegue enxergar aquela imagem então no campo visual maior, numa velocidade e proporção melhor, mais bem qualificada, e no cérebro dele ele atua com a imagem, realizando a ação com uma velocidade maior do que as pessoas normais são capazes. O fato que ele realizava a ação esportiva tridimensional numa velocidade maior é indiscutível. A afirmação é que possivelmente o benefício tenha vindo
das características visuais e oculares dele. Claro, aplicadas numa capacidade intelectual elevada, né? Num cérebro prodígio, que pode ter se tornado prodígio porque ele nasceu daquele jeito, né? O Pelé é zoiudinho desde pequeno, né? Desde jovem. Então, olha só, o que parece o efeito de uma coisa, muitas vezes é a causa, né? O ovo e a galinha. A galinha é a causa do ovo e o ovo é a causa da galinha. A visão míope promove um indivíduo melhor leitor e por isso mais intelectualizado. Promove um indivíduo mais focado num detalhe mais pequeno, mas também pode promover uma tridimensionalidade melhor porque o olho para frente enxerga um campo visual maior. Então olha que loucura, né? Olha quanta coisa. Bem interessante, né? Pode falar. Não tem a ver com o que o senhor estava falando e de certa forma tem. Eu noto que quem tem hipermetropia geralmente tem óculos muito mais sujo do que quem é míope, né? Eles não, parece que não são tão atentos. Revertendo, que é a próxima parte da matéria, sim, os hipermétropes são menos detalhistas, são mais relaxados, tá? Os hipermétropes beiram a hiperatividade, porque eles não focalizam bem o caderno deles para se focar e estudar, e perguntam muito pro vizinho do lado o que está ali, o que foi escrito, como é que é, o que foi. E isso é uma característica que o míope tem invertida, né? O míope, ele internaliza melhor o mundinho dele, né? Ele trabalha melhor a condição individualista dele, porque ele enxerga bem perto e o mundo do perto é maravilhoso para ele. Já o hipermétrope vai querer interagir muito mais com o mundo mais afastado, né? Com o mais longe, com o vizinho que está lá do outro lado da rua e não com o que está na frente dele. É uma característica, sim, da hipermetropia, sem dúvida nenhuma. Parabéns pela boa percepção, né? Então, seguindo aqui no slide. Cadê o mouse? Tá ali. Então, vai. Segundo a idade, né? Então, podemos ter miopia congênita, podemos ter miopia escolar, miopia adquirida, que é na adolescência ou juventude. Juvenil, nós já falamos, né? Ou tardia, nós já falamos também. Miopia simples já falamos. A miopia simples é quando só temos miopia, né? Não tem astigmatismo junto. E miopia composta é quando nós temos miopia e astigmatismo na mesma prescrição. A leitura da prescrição de longe desta dioptria aqui, na prescrição vista, né? Olho direito, menos 1,25 de miopia, combinado de menos 1,50 de astigmatismo, eixo a 5 graus. No olho esquerdo, menos 1 de miopia, com menos 1,25 de astigmatismo, eixo a 170. Para a turma do Facebook, vai facilitar o que eu vou fazer. Vou ampliar a tela para a gente olhar a receita maior, né? A prescrição maior. Observa que tanto as duas miopias combinam bem. Olha, passou uma viatura correndo. Como os astigmatismos têm potência equivalente e também os eixos. O oftalmo fez a gentileza de identificar o eixo no dial astigmático, naquele lequezinho lá em cima, né? Observem que os dois ocupam a mesma linha de direção, facilitando então a visualização que o astigmatismo e a miopia são 100% correspondentes. Logo, nesta prescrição, eu vou colocar a pergunta número 13, então, bem fácil, não é para dar trabalho, é só para fixar. No slide número 24, pergunta número 13, né? Na página 24, no slide número 24, temos uma prescrição. Essa prescrição beneficia a visão binocular ou prejudica a visão binocular? E por quê? Tá? No slide número 24, a prescrição indicada beneficia a visão binocular ou prejudica a visão binocular? E por quê? Ela beneficia exatamente porque as forças esféricas são equivalentes, as forças cilíndricas são equivalentes e os eixos também. Desta forma, nós temos um perfeito equilíbrio das potências, do formato
então a estereopsia se forma com perfeição neste caso. Se não há lesão por doença ou por alguma outra causa estranha, a visão binocular desta prescrição é perfeita e não há presença de tipo algum de estrabismo. Seja o estrabismo manifesto, seja o estrabismo que não aparece naturalmente. Tá? No caso anterior, em que a potência era muito diferente, eu até vou voltar aqui, vamos ver se a câmera vai pegar no mesmo lugar. Neste caso aqui, a presença do estrabismo é uma chance gigantesca, com grande possibilidade de ser um estrabismo que a gente chama de tropia, que fica sempre presente, o olho esquerdo para fora sempre, mas pode ser um estrabismo alternante, que ora é o olho direito e ora é o olho esquerdo. Neste caso, nós chamamos de estrabismo de foria. Né? Foria é o estrabismo que alternante, né? Foria alternante ou tropia alternante, pode ser também. Tá? Seguindo então, agora nós vamos dar uma aceleradinha. Deixa eu focalizar um pouquinho melhor, para cá, para cá, para cá. Aproximando um pouquinho a tela. Falar bastante, além de cansar, né? Precisa de lubrificação. Alles blau. Hipermetropia. Nós falamos bastante da miopia. Na hipermetropia a gente vai conseguir ser um pouco mais sucinto, porque ela vai versar sobre temas que já foram abordados na miopia. E eu vou começar falando deste caso que está ali embaixo, tá? Na tela. Esse senhor aí é um amigo meu, chama Paulo. A foto da direita também é do óculos dele. A gente fez um óculos com fabricação parabólica. Tu pode observar que a imagem tem o centro nítido e a borda desfocada, indicando também um caso muito importante no qual a lente de contato pode ser uma contribuição gigantesca. Se ele quisesse, no caso dele ele não quer, ele é mecânico, então ele não gosta de mexer no trabalho com lente de contato no olho, e ele tem um olho branco, então a gente tanto poderia ter usado uma lente de contato para deixar o olho branco colorido, com cor marrom, né? Como também poderia ter utilizado a lente de contato para poder compensar o grau, a potência refrativa. A prescrição dele, até devia ter colocado aqui a prescrição dele. A prescrição do Paulo é mais 14. Então a potência muito alta para hipermetropias. Em óculos, realmente fica um óculos grosso, mas tem uma coisa muito curiosa. Como vocês podem ver até pelos cabelos brancos dele, né? Ele tem 50 e tantos anos, deve estar próximo até dos 60 anos. Eu conheci o pai dele, que já faleceu. Conheço o irmão dele, é pessoa da família já, né? Isso é muito legal, né? No nosso trabalho, a gente constrói vidas além de vender produtos, né? A nossa e dos nossos clientes. O Paulo, nessa hipermetropia, eu propus a ele, numa fabricação freeform, fazer um óculos com um grau longe e perto, multifocal ou bifocal. E ele me disse o seguinte, vou virar a tela para mim. Ele me disse o seguinte, não quero fabricação de multifocais, eu quero um óculos visão simples. Olha por quê, presta bem atenção do porquê, tá? E esse é tema que a gente vai praticar já para a próxima aula. Existe uma coisa que é para que a luz tenha nitidez dentro do nosso olho, o tamanho do olho e a capacidade refrativa tem que atingir com perfeição o foco na distância da retina. Se por algum motivo o foco ficar antes, fica míope, se ficar depois, fica hipermétrope. Então, se eu pegar o óculos, que está perfeitamente sobre a retina, e afastar o óculos do olho, desta forma, afastar o óculos do olho, eu terei uma condição mais míope. Da mesma forma que se eu aproximar mais do olho, eu terei uma condição, aproximando bem, mais hipermétrope. E quanto maior for o grau, quanto maior for a potência, mais esse fenômeno vai acontecer, que é o caso do Paulo.
Voltando para a tela, o Paulo tem mais 14. Ele tem afasia, ausência do cristalino. Neste caso, a ausência do cristalino do Paulo promoveu uma hipermetropia de mais 14, o que dá uma lente bem grossa, o que dá uma lente que nesse caso eu fabriquei parabólica, tá? As bordas não tem tanta nitidez, mas o centro é asférico de alta capacidade focal. Observem que também há uma distorção das cores ali, né? Então o óculos permite uma perda de campo visual, de visão de profundidade e também distorção das cores, principalmente nas hipermetropias. Se colocarmos uma lente de contato para o Paulo, ele terá uma capacidade de campo visual, de nitidez maior, uma capacidade de enxergar com mais nitidez, tá? Então, o Paulo é um caso ótimo para lentes de contato. No olho direito, uma lente com grau, no olho esquerdo, uma lente estética. Mas a questão aí, que eu quero exemplificar para vocês, é como é que o Paulo quis a correção ótica. Então, o óculos do Paulo, com mais 14, ele enxergaria bem para longe. Com o óculos do Paulo, com mais 17, ele enxergaria bem para perto. Mas o Paulo não queria usar o mais 17, porque senão ele não ia enxergar bem para longe, e nem o 14, porque ele não ia enxergar bem para perto. Ele me mandou fazer mais 15 e 50, metade entre 14 e 17. Por quê? Olha a explicação do Paulo. Eu vou ficar de lado assim, para que vocês entendam. O Paulo me disse assim, ó, Tansky, se eu quiser enxergar bem para perto, eu pego meu óculos e afasto. Aí o 15 vira 14, porque eu afasto do fundo do olho, trazendo para a retina. Porque eu afastei o objeto, trazendo o foco mais para a retina. Se eu quiser enxergar melhor para ler, eu enterro bem o óculos no olho, e o 15 vira 16, vira 16,5, vira 17. E aí para olhar um objeto mais perto, com o óculos bem cravado no rosto. Se eu quiser olhar para longe, eu cravo bem o óculos e faço a melhor visão de longe. Olha que interessante o Paulo. Muito, muito, muito curioso que o Paulo promoveu. Deixa eu pensar se eu falei direito. 17 está míope, exatamente. Quando ele empurra para perto, ele aproxima dando a visão de longe. Quando ele empurra, ele olha melhor para longe. E quando ele afasta, ele olha melhor para perto. O que eu estou dizendo? Que lá na aula de lentes oftálmicas de visão simples a gente falou. O míope mal corrigido está sempre empurrando o óculos para trás para melhorar a visão. O hipermétrope mal corrigido está sempre afastando o óculos para melhorar a visão. Ou seja, de acordo com a potência do grau e de acordo com a distância focal que ele se coloca para o olho, a potência de correção altera. E isso implica no grau da lente de contato que utilizaremos. Tá bom? Então, vou acelerar aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Lentes de prescrições de alta potência, foi o que eu acabei de dizer. Prescrições de alta potência terão uma adaptação do grau a ser vendido, tá? A lente de contato para mais 14 vai ter uma dioptria em óculos, mais 14, que será diferente para lentes de contato. No caso do positivo aumenta, no caso do negativo diminui. Sinais e sintomas da hipermetropia. Bem parecido com a miopia, só que invertido. Primeiro sinal, vê bem para longe, nas dioptrias menores, nas maiores também é ruim, e vê mal para perto. A pupila na hipermetropia é contraída. O globo ocular é pequeno, não cresceu, não se desenvolveu. O estrabismo é convergente e a dificuldade de enxergar é para o verde, por isso até eu coloquei essa imagem em verde. Como o cristalino é sempre chamado para entrar em trabalho quando temos uma hipermetropia, se a pessoa é jovem, muito mais, ele tem uma superpotência, né? O cristalino no hipermétrope, ele é hipertrofiado, ele é marombado, tá?
ele tem, não o cristalino, né, um sistema ciliar, os músculos, porque ele está sempre entrando em ação. Esta informação é fundamental. O hipermétrope, ou melhor, agora vamos lá, rapidamente. As pessoas jovens, muito jovens, têm uma gigantesca amplitude de acomodação, capacidade de ajustar a forma do cristalino em seu tamanho através do esforço do sistema ciliar, tá? Dos músculos internos do olho. E aí aquela lentezinha atrás da pupila vai ter maior ou menor potência refrativa, convergência. Assim, o cristalino compensa certas hipermetropias. Esta compensação é feita através dos músculos que forçam a mudança do formato do cristalino. Quando envelhecemos, o cristalino não tem mais capacidade de flexibilizar. Está duro ou mais duro com o tempo. E aí perdemos essa capacidade. Então, a amplitude de acomodação de uma pessoa jovem chega a 14 dioptrias. Sim, podemos ter uma pessoa com acomodação de 14 graus. Claro que ela não aplica totalmente isso, né? Ela vai aplicar 3, 4, 5, 6, 7. Se bem jovem, nós conseguimos esconder uma hipermetropia de maior potência, até 4 ou 5 dioptrias. Em alguns casos, apresentando então, voltando para a tela de exibição, em alguns casos, apresentando então o estrabismo convergente, o olho vesgo para dentro, tá? Que é essa imagem de baixo. Observa a imagem de baixo, o pessoal do Meeting e o pessoal do Facebook, ó. A imagem que está bem embaixo ali, ó. Observa que o brilho da córnea, que é o brilho de Hirschberg, ele está um pouquinho pro lado da orelha. Isso acontece porque de fato o brilho está no mesmo lugar. Quem saiu do lugar foi o olho, que ficou vesgo para dentro, tá? Então, a utilização de uma simples lanterna pode nos ajudar a compreender a posição do estrabismo. A imagem percebida melhor é o pior, né? Vê mal o verde. Ó, vai acabar o nosso tempo? Não ainda. Professor? Sim. Por que essa relação do estrabismo tanto na miopia quanto na hipermetropia? Boa lembrança. Por que ele faz isso? Boa lembrança, tá? Por que é para fora e por que é para dentro? É para fora na miopia porque o cérebro desliga o sistema. E aí quando a gente está morto, quando a gente está orto, os olhos ficam abertos para fora, tá? Quer saber se uma pessoa está morta? Num acidente, numa situação ruim da vida, né? Ergue as pálpebras e olha para a pessoa de frente. Se tu olhar para a pessoa de frente, as pupilas estiverem dilatadas, tu põe a lanterna, não contrai, e os olhos vesgos para fora, que nem um lagarto, significa que o sistema neurológico não controla mais a posição dos olhos e suas funções. Então o cérebro não está mais funcionando. Ou há uma lesão extremamente séria na área neurológica occipital, né, na parte de trás do cérebro. Na nuca, né? Então na miopia é porque ele desliga, tá? Ele só desativa a pior visão. E não precisa utilizar, porque olha só, agora o porquê o hipermétrope é para dentro. Quando eu olho, eu vou fazer fixando a imagem para o Face, tá? Mas o grupo do Meeting também vai enxergar. Então vou virar um pouquinho mais para mim aqui, ó. Quando eu olho para longe, meus dois olhos enxergam reto à frente. Mas se eu ponho um objeto numa distância mais curta e quero focalizar ele, eu produzo acomodação, convergência e miose. Minha pupila contrai, os meus olhos envesgam para dentro e o cristalino lá dentro está fazendo uma força excomunal para enxergar para perto. Como eu sou velho, tenho 50 anos de idade, 49, o meu cristalino não focaliza bem, tá? Então, para compensar essa dificuldade de focalizar que eu estou tendo porque eu tenho idade, o meu cristalino contrai mais ainda, por isso a pupila é contraída, e o meu sistema de convergência converge mais ainda. O trio que focaliza para perto, a acomodação do cristalino, convergência e envesgamento para dentro.
e contração da pupila, se eu não tenho uma boa acomodação, eu faço uso dobrado das outras ferramentas. E aí a minha pupila contrai mais ainda, por isso que hipermétrope tem pupila contraída, e o meu sistema de convergência converge mais ainda para dar suporte ao que o cristalino não é capaz de fazer. Então é por isso que... O olho que é para fora ou para dentro, o grau é mais alto, isso ou não? Potencialmente sim. Potencialmente sim. É o que tem a pior visão. Tá? Em geral, a pior visão por causa do grau. E é tudo relacionado, né? Nós temos a ortóptica misturado com a optometria, com a pré-óptica e com a ótica, né? E também a oftalmologia. Porque a causa das condições de estrabismo, na maior parte das vezes, sim, ela é uma causa refrativa. Tá? Que é tudo que a gente está falando. Mas podem ter causas patológicas, né? Uma lesão, um tumor, uma diabetes ou alguma outra coisa. E pode ser neurológica. Eu posso ter um nervo com problema de funcionamento ou até mesmo uma lesão cerebral, né? A Myla, se não tivesse sido tratada, poderia desenvolver um estrabismo divergente, que poderia significar perda da visão, né? Porque quando atinge um nervo numa forma mais severa, provocando estrabismos neurológicos, o nervo não tem regeneração, ou tem uma regeneração muito ruim, muito difícil. Então, se uma lesão qualquer, porventura, vier a atingir nervos, podemos então não ter uma recuperação mais da função que aquele nervo realizava. Tá? Não sei se esclareci, se foi suficiente. Manda ver. Se tiverem outras, aproveita. Mais uma. Manda. A nomenclatura do músculo ciliar que puxa, porque ciliar, ele tem alguma relação? Ele é um sistema, radial, semelhante aos raios de um pneu de bicicleta, tá? Com muitos filamentos que fazem a função morfológica ali, né, de contração, e aí ela é chamada de cílios, né? Então, um sistema ciliar, tá? Por isso. Então, hipermetropia simples, da mesma forma que a miopia, só a hipermetropia composta, que é também relacionada ao astigmatismo, mais fácil de a gente entender. E agora uma parte importante que tem tudo a ver com a miopia que nós já falamos. Então a hipermetropia, da mesma forma que na miopia, ela pode ser do tamanho do globo ocular como um todo. Então ela é chamada de axial, tá? Que é do globo ocular pequeno no seu eixo anterior-posterior. Como causa desse comprimento axial, pode ser a córnea muito rasa e pode ser também o globo ocular pequeno, tá bom? Também pode ser de índice de refração, tá? A de índice de refração, ela pode ser dos meios internos, tá? Refrativa aqui, né? Que é daí da propagação da luz dentro do olho. Aqui mostra uma imagem do que seria uma córnea. Opa, tá aqui o slide. Ó, aqui mostra uma imagem de uma córnea mais abaloada e aqui uma imagem de uma córnea mais plana, tá? Indicando então uma córnea mais hipermétrope. Aqui em cima um globo ocular normal e um globo ocular pequeno. Ixi. Tá? Hipermetropia patológica. Importante, tá? Até vou passar essas aqui pra gente... hipermetropia patológica, ou melhor, no míope, eu considero... Vou voltar até para esse slide aqui para relacionar. Volta aqui. No míope, eu considero como super normal uma miopia até 6 ou até 10 dioptrias. Tá? Para o nosso dia a dia, até 10, para nós profissionais de ótica, está dentro de uma situação razoavelmente normal. Inclusive para lentes de contato, onde todas as fábricas, via de regra, dispõem de produtos a nosso alcance facilmente. Mas olha que interessante, na hipermetropia, ultrapassou 5 dioptrias,
eu já fico de orelha em pé. Principalmente, a gente não falou em acuidade visual. No míope, eu tenho 10, 12, 15 dioptrias e a pessoa de óculos ou de lentes de contato alcança 100% de visão. No hipermétrope, eu tenho 6, 7 dioptrias e pode ser que mesmo de óculos ou até mesmo de lentes de contato, a acuidade visual não seja mais 100%. Porque o hipermétrope de alta potência não aprendeu nunca a enxergar bem. Ele nunca teve um bom referencial de acuidade visual qualificado. E o míope, pelo menos para perto, sempre enxergou bem. Então, olha como é diferente. Na lente de contato, até 6 dioptrias positivas, a maior parte das lentes tem estoque. Em alguns casos, nas coloridas, por exemplo, só tem até mais 4. Tá? Vai acabar daqui a 5 minutinhos. Mas a gente está bem no tempo certinho. Me avisem quando chegar em 2. Pode falar 2, tá? E me avisem quando chegar em 1 de novo, tá? Só para eu acelerar até a despedida, tá bom? Então, na hipermetropia, as condições de disponibilidade de estoque, de expectativa visual, são diferentes da miopia. O hipermétrope, ele tem o inverso do raciocínio. No míope, o raciocínio era se ele sempre quer uma miopia mais alta. O hipermétrope sempre quer uma hipermetropia mais baixa. E tá errado. Vamos colocar como questão 14 para fechar. Eu vou ditar a questão 14, tá? Não é nenhuma pergunta. É algo que vocês têm que descrever direto, tá? No míope, se eu tiver uma miopia baixa, uma miopia menor, da receita de hoje, e um outro médico na receita de amanhã prescreveu uma miopia mais alta, qual das duas miopias eu espero que sejam melhores, seja a melhor, a correta para o míope, tá? Eu tenho duas prescrições, uma de dioptria um pouco mais baixa, outra de dioptria um pouco mais alta, para o mesmo indivíduo, num prazo curto de tempo. Qual é a prescrição mais confiável do ponto de vista lógico do que a gente está conversando? Para o míope, sempre a prescrição de maior potência. Sempre a prescrição de menor, mais baixa, tá? Porque ele quer ativar a musculatura e mascarar o grau pedindo o grau mais forte, tá? Então tá errado o grau mais forte. A menor dioptria prescrita para o míope é a melhor. Essa é a frase final. E o inverso para o hipermétrope, tá? Se eu tenho uma prescrição feita hoje, outra ontem, de médicos diferentes, para o mesmo indivíduo, um curto espaço de tempo, com potências diferentes, uma é mais 4 e outra é mais 4,50, no hipermétrope sempre será a melhor prescrição a de grau maior, de maior potência. Porque ele quer ativar um mecanismo de acomodação. Se ele usar 5 em vez de 5,50, ele ativa a acomodação e compensa o 0,50. Mas ele está fazendo força para enxergar bem. Ao utilizar o 5,50, ele não precisa usar o mecanismo de acomodação e vai ter uma visão mais confortável e de melhor qualidade. Então no míope, a melhor receita é sempre a menor, a mais baixa, o melhor grau é sempre o menor, e no hipermétrope, a melhor receita é sempre a maior dioptria é sempre a mais indicada para o hipermétrope. Eu vou depois mandar para vocês o causo da diretora Alana da escola. Ela me apresentou uma prescrição de 2 anos atrás, que o olho direito era mais 4,50. E agora me apresentou uma prescrição da semana passada, retrasada, 10 dias atrás, mais 4, ao invés de mais 4,50. E eu disse exatamente isso para ela. Eu espero que a dioptria melhor seja a de mais 4,50. Aí o que a gente fez? 2 minutos, ótimo. O que a gente fez?
fizemos um teste de acuidade visual com o grau mais 4,50. Como o olho direito ficou um pouquinho borrado para longe e mostrou sinais de enxergar um pouquinho melhor para perto, indicou que lá 2 anos atrás tínhamos uma prescrição hipercorrigida. Ela usou por 2 anos o mais 4,50 um pouquinho errado. O que ajudou para ler, o que não foi de todo ruim. E agora, então, a melhor prescrição dela é a dioptria mais 4. Então é uma exceção dessa regra, né? Mas via de regra é isso. O positivo melhor é o de maior dioptria. Quando faltar um, me avisa por áudio, tá? Acelerando, então... 1 minuto. Tá, 1 minuto. Então, aqui vai ter a dioptria, a hipermetropia facultativa, a hipermetropia manifesta e a hipermetropia latente, que está relacionada ao mecanismo de acomodação agir. Os jovens utilizam muito a musculatura mascarando, tornando facultativa a hipermetropia. Se colocarmos o colírio que dilata, enxergamos sem a utilização desse mecanismo. Na próxima aula, a gente volta focando nessa hipermetropia, na função do cristalino, agora só no Facebook. Desculpa a turma do Meeting, que o Meeting acabou a transmissão. Até a gente começa rapidinho ali só para... Não, terminamos só no Facebook. A turma do Meeting vai ter que assistir o finalzinho no Facebook. Coloquem um oizinho no final do Facebook. Na próxima aula, então, a gente vai retornar falando do sistema de acomodação. A gente vai falar também dos cálculos que levam à conversão da lente de contato para óculos. Todos vocês têm a tarefa 1 para fazer. Cada aula haverão, para cada dia letivo, né, haverá uma tarefa e no mínimo um questionário. Se eu entender necessário a utilização de mais questionários, eu utilizarei para reforçar o aprendizado. Os questionários têm sempre o final do prazo até o final do domingo, então não percam o prazo. E as tarefas eu vou colocar sempre para quarta-feira seguinte, porque eu entendo que ela é mais trabalhosa. Todos aqueles que deixarem para fazer a tarefa muito depois, fora do prazo, poderão fazer, mas perceberão o quanto perdem, pois terão que rever todo o vídeo da aula inteira. Sem isso, não conseguem fazer as tarefas. Então a dica é assistir a tarefa, já fazer o questionário, se for o caso, pausando, e já finalizar, já postar, já está em dia com o aprendizado, tá bom? Eu gostaria que vocês aqui no Facebook colocassem um comentáriozinho rápido sobre, por texto mesmo, né? Sobre o que vocês entenderam que foi a aula, se ela foi joia, se foi legal, se deu para entender bem, postem um joia, né? Se ela foi muito difícil de compreender, se a linguagem está muito complexa, põe uma carinha triste aí. Se tem algum tema que vocês querem colocar como pergunta, vocês também podem questionar. O Ederson perguntou sobre a próxima aula. No Facebook eu transmiti um linkzinho do AVA, mas no AVA eu coloquei as datas das aulas, o link do Facebook, as tarefas, tudo direitinho, tá? Se não me engano, é dia 28 a próxima aula. Na próxima aula a gente vai acelerar sobre a compreensão de lentes de contato gelatinosas, já conhecendo um pouco das diferenças de produtos, materiais, compreendendo a prescrição e a indicação, tá? Na aula seguinte a gente avança nessa temática, desenvolvendo melhor a compreensão dos diferentes tipos. Perfeito. O maravilhoso do momento que a gente está vivendo, a Caroline colocou ali, é que vocês, se tivessem na sala de aula presencial, tudo que foi dito teria ficado no vento, né? No passado. Mas os vídeos gravados aqui no Facebook são incrivelmente maravilhosos, porque permitem que vocês refaçam a leitura de cada temática que foi abordada. Então, se tem um lado bom de tudo que está acontecendo, é que é possível sim ter talvez até uma experiência escolar com vantagens para uma aula presencial. Acho que a gente, utilizando a ferramenta do Meeting, ganha muito na interação, eu ganho na humanização do meu trabalho, né?
para mim, ter vocês presentes no meeting representa vida, representa que eu não estou falando para as paredes, que eu estou falando realmente para pessoas incríveis que não desistiram de transformar o seu futuro diante até mesmo das dificuldades mais importantes, tá? Hoje não tem mais transmissão, não tem mais aula para completar a aula de hoje, por isso assim, ó, eu não parei de falar 1 minuto. Numa aula presencial, eu colocaria uma temática, daria um desafio a vocês, faria a correção, daria outra temática, outro desafio, outra correção. Na aula online, eu estou transmitindo toda a informação numa participação de vocês eventual, e a parte que fica para depois, que vocês deveriam fazer agora à tarde, tá? Teriam hoje à tarde para fazer, é a tarefa onde vocês reorganizam a lógica e o conhecimento, e o questionário onde vocês garantem a presença, tá? Gente, um grande abraço a todos. Qualquer coisa que precisem, por 2, 3 minutinhos, eu ainda estou no WhatsApp agora. Um ótimo final de semana. Aproveitem os dias de descanso também para desligar de tudo e para descansar. Se vocês podem, que o trabalho não exige, utilizem hoje à tarde para fazer o questionário e a tarefa. Meus parabéns a quem já fez a tarefa antes. Tenho como meta minha colocar o questionário... Desculpa, quem fez o questionário antes. Tenho como meta minha colocar o questionário... colocar o questionário para que vocês possam resolver ele antes da data, tá? Só finalizando a questão da aula de hoje de tarde. A aula de hoje de tarde eu vou acompanhar vocês pelo AVA, tá? Eu vou responder qualquer coisa que vocês precisem pelo AVA, pelas conversas diretas do AVA, mas a aula de hoje à tarde vocês têm tanto os vídeos do AVA para assistirem, como os questionários e as tarefas para resolverem. Elas são a revisão de tudo que a gente está fazendo na aula de transmissão imediata online, tá bom? Um bom final de semana, um ótimo descanso, que vocês tenham os próximos 15 dias até a próxima aula de muito resultado bom, de saúde, de prosperidade, de família, de amor, de carinho, de Deus no coração, de fé, porque sem ela a gente não se mantém de pé. É só com fé que diante da maior dificuldade a gente sabe que vai superar fortalecido, né? Então, contem comigo durante toda a semana, nos próximos 15 dias em horário comercial. Vocês sabem que se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, estarei disponível para vocês, tá bom? Se eu demorar um pouquinho é porque eu estou atendendo na loja, tá bom? Por isso pode demorar um pouquinho mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais. Até a próxima aula.